casa de Leon Denis para mais uma reunião. Neste horário, a nossa reunião é do livro O Céu e o Inferno, que é uma reunião também dirigida àqueles nossos irmãos, os nossos amores que já se encontram na pátria espiritual. E o mentor desse trabalho é o nosso querido Inácio Bittencourt. Estejam todos assim aparados, cada um de vocês pelos seus guias e mentores. E vamos então, meus irmãos, dar início à nossa reunião. Primeiramente, nós vamos ler uma página, que é uma mensagem que todos vocês receberam ao adentrar aqui na casa. É de Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Obsessão. A psicografia é do Carlos Bacelli. Diz para todos nós assim: médios fascinados. A fascinação, se assim nós podemos expressar, é uma espécie de hipnose a que o espírito obsessor induz o médio obsidiado. Referimos-nos como médio obsidiado porque, em última análise, o obsediado não deixa de ser o médio em potencial. Fascinado, o médio não se julga equivocado nas comunicações que esteja intermediando. No entanto, a fascinação exercida sobre ele pode ir muito mais além, muito mais longe. O médio fascinado, em seus instantes de lucidez, recusa, por exemplo, a advertência que lhe é feita pelos espíritos amigos, os quais, prevalecendo-se das clareiras mentais em seu quase permanente estado de fascinação, tentam acordá-lo para as suas responsabilidades. Curiosamente, existem medianeiros que, paralelamente, conseguem, segundo as suas conveniências pessoais, abrir-se à inspiração de ordem superior e trancarem-se na inflexibilidade de fascinação que estimam cultivar. Vejamos se conseguimos expressar melhor. Embora isto não aconteça por muito tempo, médios existem que conseguem sustentar duas sintonias em polos completamente opostos, ou seja, captam mensagens de teor positivo e submetem-se de bom grado às sugestões infelizes que lhes atendam os interesses inferiores. Por que então, muitos indagariam, a espiritualidade se mostraria benevolente com tais companheiros da mediunidade que intentam servir ao bem ou ao mal? Por vários motivos, responderíamos. O primeiro deles, e talvez o mais importante, seria não deixar o medianeiro completamente à mercê de uma influência negativa. Acaso os pais do mundo sonegam conselhos aos filhos que apenas os escutam parcialmente? A água pura da fonte, na ânsia de alcançar os lábios sedentos do peregrino, furtar-se-ia ao leite enlameado? Como qualquer ser humano, o médio está sujeito a deslizes que não devem desaboná-lo nos acertos que, por outro lado, seja capaz de efetuar. Se da boca de pessoas consideradas íntegras, podemos às vezes registrar palavras chulas ou anedotas deprimentes, sem que de tal lhes arranhe o autoconceito em que os temos da boca de irmãos habituados a assuntos infelizes, podemos não raro captar verdades que nos fornecem a impressão de um lírio florescendo no charco. Necessitamos ainda considerar que o problema da fascinação sobre os médios não deve ser imputado apenas aos desencarnados, posto que muitos deles se transformam em vítimas das próprias alucinações nas ideias mirabolantes que formam a respeito de si mesmos. Aliás,
Esta fascinação é a mais grave de todas, porque o medianeiro não se coloca na condição de quem admite estar necessitando ajuda para reencontrar o discernimento. Um sábio da antiguidade escreveu: é esforçar-se em vão pretender trazer entendimento a quem imagina possuir entendimento. Que fazer pelo doente incapaz de aceitar que esteja enfermo? Que providências tomar em benefício de quem, estando imerso nas sombras, se considera na luz? Dos espíritos com os quais temos lidado no além, os fascinados por si mesmos são os mais difíceis de auxiliar. Somente a dor, na linguagem silenciosa do tempo, conhece a argumentação irrefutável que terminará por vencê-los, obrigando-os à introspecção de que fogem, receosos certamente de seu encontro com a verdade. Quantos espíritos encarnados e desencarnados não temem o autoconhecimento que os compeliria à humildade no reconhecimento das limitações que preferem ignorar? Quantos outros decidem-se pelo comodismo moral, por incapacidade de renunciar ao homem velho, desanimados pela antevisão do longo caminho a percorrer na renovação íntima? Dos problemas da fascinação, portanto, há dos médios vítimas de comunicados que não resistem ao crivo da razão, ao qual devem ser submetidos, é o mais insignificante. Fácil desmascarar a mentira, difícil não mentir. Fácil apontar erros alheios, difícil aceitar que esteja errado. Busquemos a conscientização indispensável, e o caminho que trilhamos se nos apresentará menos obstruído. Saibamos onde se encontram dentro de nós as pedras de tropeço que carecemos remover ou evitar. Reflitamos na extensão e na dificuldade da jornada evolutiva que nos compete empreender e, sem desânimo, prossigamos passo a passo, sedimentando em nós as virtudes que um dia haverão de redimir-nos. Serenamente, acrescentemos à nossa edificação íntima os tijolos do amor e da sabedoria com que os anjos, na argamassa do suor e das lágrimas que derramaram, já construíram um castelo da felicidade inalterável em que residem entre as estrelas. Muito bem, depois desta página, né, muito sensível aos nossos corações, principalmente para os médios, né, de poder estar sempre ali do lado da cabeceira da gente, para todos os dias a gente estar lendo, né, e procurando fazer sempre o melhor. Então vamos, meus irmãos, agora unir os nossos pensamentos, como se fosse feixes que vai subir até Deus, permitindo assim que a gente possa estar bem acompanhado dos bons amigos espirituais, dos mentores dessa casa. Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, a pedir, Senhor, do fundo de nossas almas, a sua misericórdia. Pedindo, Senhor meu Deus, que o Senhor nos ajude a fazer com que essa reunião seja uma reunião de paz, de amor, de reflexões, de fortalecimento em nossos corações, para que possamos, cada um de nós, galgar o nosso progresso. Pedimos assim a proteção da espiritualidade amiga, dos mentores deste trabalho, que possa assim ajudar as nossas irmãs que usarão das palavras para poder trazer ao nosso coração o entendimento. Que sejamos assim fortalecidos e amparados por Jesus, iluminando as nossas mentes e o nosso coração. E assim, Senhor, em seu nome, em nome de Jesus,
Em nome de Inácio Bittencourt e de todos os espíritos amados que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, nós vamos pedir humildemente de nossa parte para que possamos dar por iniciado a mais um encontro de estudos do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, então, meus irmãos, nós vamos começar o capítulo 8 do livro O Céu e o Inferno, e o título é As Penas Futuras segundo o Espiritismo. Então, nós temos aqui junto a nós a nossa irmã Edna, que então trará o estudo para todos nós. Eu vou ler uma parte porque ele é muito longa, para poder que a nossa irmã tenha tempo, né, de explanar o seu estudo. As penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca. Princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Código Penal da Vida Futura. Então, o primeiro item é a carne é fraca. E diz assim: existem tendências viciosas que, evidentemente, são inerentes ao espírito, porque estão ligadas ao moral do que ao físico. Outras parecem antes consequência do organismo e, por esse motivo, acreditamos que somos menos responsáveis por elas. Tais são as predisposições à cólera, à indolência, à sensualidade e etc. Está perfeitamente reconhecido hoje em dia pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem seu desenvolvimento à atividade do espírito, que esse desenvolvimento é, portanto, um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem vocação pela música. Ele tem vocação pela música porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, ele deve reagir igualmente sobre as outras partes do organismo. O espírito, então, é o artífice do seu próprio corpo, ao qual ele dá forma, por assim dizer, a fim de apropriá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Isso feito, a perfeição do corpo nas raças adiantadas não seria o produto de criações distintas, mas o resultado do trabalho do espírito que aperfeiçoa seu equipamento à medida que suas faculdades aumentam. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe mais ou menos atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de outros fluidos. É assim, por exemplo, que o guloso sente a boca encher-se de saliva ao ver uma iguaria apetitosa. Não é a comida que pode superexcitar o órgão do paladar, pois que não existe contato. É, pois, o espírito, cuja sensibilidade é despertada, que age pelo pensamento sobre esse órgão, enquanto que sobre um outro espírito, a visão dessa iguaria não produziria nenhum efeito. É ainda pela mesma razão que uma pessoa sensível facilmente verte lágrimas. Não é a mudança das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, é a sensibilidade do espírito que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o domínio da sensibilidade do organismo, está apropriado a essa disposição normal do espírito, como estava apropriado a do espírito guloso. E assim a gente para por aqui, pedindo então que todos nós mantenhamos assim a nossa vibração para a nossa irmãzinha Edna, que vai falar sobre esse capítulo para todos nós. Que Jesus abençoe, minha irmã. Obrigada. Querido Jesus, querido Mestre dos nossos corações, mais uma vez, Senhor, estamos aqui alegres nesta casa,
trazendo um abraço fraterno da casa de Abel Sebastião de Almeida e também sendo envolvida e amparada por esses trabalhadores desta casa, para que juntos possamos receber as intuições necessárias para os estudos da tarde de hoje, para que todos nós possamos, daqui encarnados e desencarnados, sairmos com um pouco mais de conhecimento a respeito de nós mesmos. Né? Então, que Jesus possa nos envolver e amparar. E assim nós estamos hoje iniciando o capítulo 8 do livro Céu e Inferno, que também é chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós vamos comentar do capítulo 1 do item 1 ao item 5, né? Mas essas sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. E ele começa falando sobre a carne é fraca. Na verdade, a gente já escuta essa frase que já está se tornando milenar, centenária na nossa vida, né? Então, a gente percebe que tanto os nossos ensinamentos, né, da Igreja Católica, que muitos de nós passamos por ela, né, como vida fora em qualquer outro segmento religioso, a gente sempre escutou que a carne é fraca. Mas a gente vai perceber o seguinte: se a gente está estudando nesse momento sobre aquilo que nós realmente somos, sobre aquilo que nós podemos exercitar na nossa vida, não queria entrar nesse parâmetro agora, mas nós já estamos bem conhecedores de que somos responsáveis pelas nossas ações. O que Kardec está querendo, digamos, dissertar para nós aqui é o seguinte: é o espírito à vontade, é o espírito preguiçoso, é o espírito indolente, é o espírito que vem de vidas sucessivas, mas que ainda não se conscientizou disto, né? E agora, mais uma vez, está simplesmente colocando no corpo a responsabilidade pelos seus desmandos morais. E a gente estudando sabe que não é bem assim. Porque, na verdade, quem é que está no comando das nossas vidas? Na nossa vida física, de nós mesmos. Eu, sobre mim mesma, eu, espírito, estou agindo sobre o meu corpo. Então, aquilo que eu quero, aquilo que eu reajo, aquilo que eu insinuo, né, através do pensamento, eu vou inundar toda essa minha matéria e vou imprimir ao meu corpo aquela configuração moral através dessa vontade que eu, espírito, estou imputando. Né? Então, essa questão de que a carne é fraca é uma inverdade. Na verdade, a gente já pode trocar em miúdos. O espírito é que é fraco, o espírito é que é preguiçoso, o espírito é que é indolente, o espírito é que é vicioso, né? Mas isto por quê? Porque intimamente também nós queremos, entre aspas, tampar o sol com a peneira. A gente não quer que saia muita coisa daquilo que a gente faz. A gente quer simplesmente ficar achando que a gente é muito bonzinho. Mas acontece que o bonzinho sempre se dá malzinho logo em seguida. Então, quando Kardec começou a dissertar para nós sobre penas da vida futura, nós não vamos nem entrar tanto, porque aí vai entrar o código da vida, né, futuro, da vida penal futura, e a gente vai só ficar nesses comentários do Kardec sobre aquilo que nós podemos desenvolver na nossa vida. É tanto que o nosso corpo é uma projeção do nosso espírito, de nós espíritos, que necessitamos dele tal ou qual, tendo como essa armadura, demos como esse molde biológico ou perispírito. Então, o espírito sabe o que é que ele necessita, como é que ele necessita vir
para que aqui possa errar menos. Normalmente, na erraticidade, a gente vai ficar a braços com essas particularidades, né? A gente vai ler aquela carta onde a gente assinou tudo que a gente prometeu fazer aqui, e normalmente a gente vem cheio de boa intenção, cheio de vontade, certo de que aqui a gente vai acertar 100%. E a gente chegar aqui, o corpo como um abafador, faz com que a gente esqueça grande parte daquilo que ele prometeu. E o Espírito se sobreleva àquelas assertivas, né? E vai exatamente dar curso àquilo que está na sua intimidade. Ora, se o nosso pensamento é que comanda as nossas ações, porque o pensamento é um atributo do Espírito, nós temos que perceber que essa página que a gente acabou de ler, somos nós mesmos, em várias situações da nossa vida. Né? A gente se deixa ludibriar por nós mesmos. Tem até uma frase, eu não sei qual é o Espírito, que diz: Deus me livra de mim mesmo. Por quê? Porque às vezes a gente está tão cheio de ideias ainda perniciosas. Oi? Ok. Então, se a gente está aqui, é porque a gente ainda necessita. Se a gente não estivesse aqui nesse mundo de provas e expiações, ou nós estaríamos num mundo muito superior, ou mais superior, ou num bem inferior. Né? Isso é esse é um jeito normal de a gente compreender por que é que nós estamos ainda no planeta Terra. Né? Não é para a gente desistir, mas é preciso que a gente tenha mais sinceridade, que a gente tenha mais acuidade em verificar aquilo que nós realmente estamos fazendo. O que é que nós estamos deixando de lado, achando que o outro não está vendo, porque nós queremos aparentar uma coisa que ainda não somos. É muito complicada essa história, porque a gente continua mentindo. E essa questão vai exatamente nos arremeter para essa situação aqui. Não é? A gente tem no capítulo, quem me dá o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo? Aqui, deixa eu ver, não, Gênesis, capítulo 6, item 7. Capítulo 6, item 7. Eu já falei aqui outro dia, mas a gente vai repetir para que a gente veja como essa questão de nos ludibriarmos com as nossas próprias ideias é perigosa. Aqui. Cristo Consolador, capítulo 6, item 7. Eu sou o grande médico das almas, de Jesus. E venho trazer um remédio que vos há de curar. Vai curar os fracos, os sofredores. Não, os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Vinde a mim, pois, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados e sereis consolados e aliviados. Não procureis a força e a consolação em outro lugar, porquanto o mundo é incapaz de proporcioná-las. Deus faz um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Olha aí. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados das vossas almas doloridas. Vejam o que é que são esses nossos defeitos. São monstros que se saciam com o vosso sangue mais puro
e que vos provocam chagas quase sempre mortais. Olha que coisa tão grave. Vou repetir. O erro, a incredulidade, a mentira e... O erro, a incredulidade, a mentira são 4. Impiedade. Impiedade, mentira, erro e incredulidade. E às vezes a gente diz assim, hoje ainda tem uma história de dizer assim, está tão alto. É uma mentirinha branca, não é? A mentirinha branca. Quem foi que já viu essa história de mentira branca, ou amarela, ou azul? Mentira é mentira, não tem essa história, não é? Ou uma invejinha branca. Não existe inveja, é inveja, não tem cor, não é? Não tem cor. Então a gente precisa compreender, a gente precisa estudar a doutrina espírita e compreender o que é que realmente Kardec quer dizer para nós. Eu me lembro muito bem quando o Altiva ficava na nossa orelha. Vocês precisam entender Kardec. E doutrina espírita vocês já estão cheios, repletos. Agora vamos estudar Kardec, vamos compreender Kardec. E realmente é Kardec, o espírito superior, trabalhando com outros espíritos superiores para codificar, para juntar, para reunir todo esse conhecimento e deixar para nós, né, para facilitando a nossa vida, né? Então, a gente vai perceber o seguinte: a gente precisa compreender que somos nós quem fazemos toda essa argamassa e ficamos nos escamoteando, achando que ninguém vai nos ver. Mas aqui também tem uma questão bem interessante no livro Justiça Divina, que ela vai nos falar bem a respeito dessa questão, onde nós vamos dizer aqui, onde Emmanuel vai dizer para nós coisas bem graves a respeito dessas nossas escamoteadas, né? Ele diz aqui, toda conquista na evolução é problema natural de trabalho, porque todo progresso tem preço. No entanto, o problema crucial que o tempo te impõe é débito do passado que a lei te apresenta à cobrança. Retifiquemos a estrada, corrigindo a nós mesmos. Resgatemos nossas dívidas, ajudando e servindo sem distinção. Tarefa adiada é luta maior e toda atividade negativa hoje, diante do mal, será juro de mora no mal de amanhã. Então, que se a gente não resolve hoje, nós estamos simplesmente amontoando débitos para que daqui a pouco, quer dizer, em outras vidas a gente vá se desfazendo deles. Mas como diz a espiritualidade, que a gente traz 70%, né, para dar conta deles aqui. Aqui a gente se esquece e fica nessa história de botar esse abafador em cima dos nossos erros, a gente sai daqui com mais 30%. Né? Então, assim fica difícil. Mas veja bem, Deus misericordioso e bom nos dá, através dos nossos conhecimentos, através mesmo da nossa ignorância, esses trabalhadores espirituais que nos sustentam e amparam. Eles nos dão, em primeiro lugar, pai e mãe para nos guiarem na vida. Não são todos os pais e mães, a gente não vai aqui entrar nesse pormenor, que tem, digamos, essa meta, que sabem, que conhecem. Mas nós temos também um benfeitor espiritual que está do nosso lado, que é o nosso anjo de guarda. Que a gente continua dizendo, poucos de nós sabem falar com ele, ou poucos de nós se lembra dele. Mas ele é quem está do nosso lado, tipo assim, vai, me chama, eu estou aqui te ajudando, vamos lá. Não, não faz isso, faz aquilo. E às vezes a intuição é tão forte, e a gente ainda reclama assim, ora, que pensamento bobo, eu vou sim, vou fazer sim, né? E, de repente, faz. E às vezes vem alguma coisa assim, não se dá muito bem nesse seu empreendimento, né? Mas a gente, mas assim, a gente reclama, nossa, a sorte, minha sorte não é boa. Mas quando é uma coisa que dá certo, a gente diz, nossa, sou o cara, sou muito bom, não é? Nunca se lembra de agradecer a Deus por isso. É por isso que a gente vive se escamoteando. E Kardec diz aqui pra gente que é preciso que a gente compreenda que o Espírito é o comandante de tudo que acontece na nossa vida.
de bom e de mal. Agora, se a gente tem atitudes boas, naturalmente, a gente vai chamar para a nossa companhia espíritos bons, como diz aqui também a página, como dizem outras páginas aqui, se der tempo a gente ler. Mas que a gente também tem os nossos desmandos e através do nosso querer, através dessa vontade que está em nós, impulsionada pelo nosso espírito, por conta daqueles erros transatos, nós vamos, digamos, nós temos uma natureza ainda bastante doentia, e aqui a gente não fica querendo mais saber disso, não quer saber disso, mas o que a gente fica pensando e com medo, como existe vida futura? Porque a gente achava que era assim. Chegava um dia, a gente absorvia tudo o que a vida material nos dava. A gente achava, está lá na revista Espírita, que o homem só vê a felicidade naquilo que ele faz e naquelas coisas que estão ao seu lado. E só. Se não der certo é porque a vida não tá lhe trazendo muitos prazeres. Né? Então, viver do prazer. Mas a gente sabe que isto não é verdade. A gente sabe que tudo que a gente faz tem um resultado. Se a gente não passa pelo resultado nesta vida, a gente vai jogá-lo para outra vida. Por quê? Porque somos espíritos ainda considerados inferiores, habitando um planeta de provas e expiações, e como tal, nós haveremos ainda de reencarnar muitas vezes. Não sabemos quantas nós já temos, mas também não sabemos quantas ainda vamos ter. Mas essa é uma verdade inconteste que a doutrina espírita nos traz, não é? Então, a gente vai perceber o seguinte. Aqui nesse livro, Justiça Divina, tem uma lição chamada Lugar Depois da Morte. Está na primeira parte, no capítulo 8, no parágrafo 1. E Emmanuel diz para a gente o seguinte. Muitas vezes perguntas na terra, para onde seguirás quando a morte venha a te surgir? Anseias de certo a ilha do repouso ou o lar da união com aqueles que mais amas? Quem não gostaria, não é? Sonhas o acesso à felicidade à maneira da criança que suspira pelo colo materno. Mas aí veja o que a gente pensa da felicidade. Felicidade é aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço e aquele que tem ao meu redor. Não é? Isso, porém, é fácil de conhecer. Toda pessoa humana é aprendiz na escola da evolução sob o uniforme da carne, constrangida ao cumprimento de certas obrigações, tais sejam nos compromissos do plano familiar, nas responsabilidades da vida pública, no campo dos negócios materiais, na luta pelo próprio sustento. Todos esses são implementos que Deus nos dá para conter a nossa impulsividade. Ora, quer uma escola mais acertada do que os compromissos do plano familiar? E a gente ainda hoje vê gente dizendo assim, olha, eu vou tirar umas férias de você e do meu filho, não sei quando volto e se volto. Conheço um caso desse. Então, é não ter a menor responsabilidade, não ter o menor conhecimento. Tem muita gente casando e descasando sem saber o que é família, o que é a responsabilidade. Que responsabilidade você tem de ficar tendo contatos, digamos, sexuais com várias pessoas? Você tem de dilacerar a alma da sua mulher aqui, aí arruma uma namorada, você dilacera. Isso aqui também tá bem aqui. As nossas ações dentro da matéria, achando que isso aqui é só corpo, isso é só físico, isso é só sensação, isso é só emoção. E ele fala aqui muito bem sobre pensamento e emoção, que a gente vai dar uma lidinha também. Então, veja bem, é muito sério, muito mais sério do que a gente possa imaginar. A gente precisa ter um cunho de seriedade, a gente precisa aprender a fazer as coisas
porque nós já temos professores assim, muito bons que nos trazem. E a doutrina espírita está aí o tempo todo para nos trazer. Além do mais, nós, de um modo geral, somos médiums, né? Está aqui a página, primeira questão, primeira frase. Somos todos médiums. Né? Então a gente recebe intuição. Não é só aquele que trabalha na mesa mediúnica. Não é só aquele que está lá doutrinando. Não é só aquele que está lá dando passe dispersivo no apoio. Qualquer um de nós recebe. Por quê? Porque somos espíritos no mundo de espíritos, encarnados e desencarnados. E nós estamos em contato com essa pleiade e ainda selecionando pelas nossas vontades, pelos nossos gostos, pelos nossos pensamentos. Né? Então veja o que ele diz, continua dizendo. O dever, alguém se lembra do dever que falou, que Lázaro falou no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o dever é o mais belo laurel da razão. O que é isso? O dever é a virtude, não é? Que chega até nós, nos locupleta, nos engrandece e faz com que a gente faça o melhor. Nos diz, olha, você é digno de fazer isto. E nada melhor do que a gente se sentir digno para agir dentro da vida. Para conosco, em primeiro lugar, como ele diz, e depois para com os outros, né? Isso é a lei de Deus agindo sobre nós e a gente não pensa muito bem. Mas veja só o que ele diz mais. O dever, no entanto, é impositivo da educação, que nos obriga a parecer, não é aparecer, veja bem, que nos obriga a parecer o que ainda não somos. Olha que coisa grave. Que nos obriga a parecer aquilo que ainda nós não somos, para sermos em liberdade, em verdade, em espírito, em livre-arbítrio, em caridade, aquilo que realmente devemos ser. Olha o trocadilho aqui. Então, essa liberdade é usar aquilo que eu já tenho, é usar a minha liberdade para me transformar. Por quê? Eu não consigo transformar ninguém aqui, a não ser a dificuldade de transformar a mim mesma. E é assim que a gente vai transformando um ao outro, ao outro, ao outro, para que a gente possa realmente transformar a nossa cidade, transformar a nossa casa espírita, transformar o nosso Brasil, não é? E isso é uma onda, não é? Então, veja bem, é a obrigação moral, o dever primeiro para consigo, depois para com os outros. Então, o que é que quer dizer isso aqui? O dever, no entanto, ele é impositivo da educação e nos obriga a parecer aquilo que ainda não somos. Tipo assim, você não acredita que distribuir comida na rua serve para alguma coisa? Mas vá. Pelo menos não reclame, vá. Porque todo o trabalho do bem, gente, toda a caridade que a gente começa é assim. A gente vai que nem uma prensa, que nem um tubo de pasta, resingando, como diz lá no interior, pisando duro. Eu não quero ir hoje, está muito frio, e que não sei o quê. E é que aquele povo vai ficar pegando no meu braço e pegando e perguntando não sei o quê. Vá. Sabe por quê? Porque essa é a maneira que Deus encontrou de fazer com que você encontre um bom caminho. Faça uma segunda natureza. Você vai hoje resingando, você vai amanhã reclamando, depois você já pensa, sei lá, será que eu vou encontrar aquela criatura que me pediu aquela saia lá na rua? E será que tem alguma saia aqui? Aí, na outra vez você assim, nossa, mas alguém me pediu uma saia, mas não sei o quê. Me pediu uma página também, a página que eu estava lendo. Nossa, então eu agora vou, olha, você por favor, junta as páginas que tem aí que eu vou levar, tá? Eu vou levar para a rua. Será que alguém mais vai pedir? Esse chamamento que vem do pessoal da rua, que a gente está assistindo, que a gente acha que está assistindo, né? Vai fazer com que a gente trabalhe essa célula de bondade que existe trancada em nós. É esse dever por imposição, para que a gente possa fazer uma segunda natureza.
Quando essa segunda natureza se instalar, graças a Deus, hoje é dia de trabalho na rua. Vamos embora. E junta, e faz café, e faz sopa, e faz isso, e faz aquilo. Já trabalha na noite anterior, e junta aquele fardo, e no outro dia, às 7 horas da manhã, está na casa espírita, e vamos embora. Isto é fazer uma segunda natureza. Esse é o dever imposto primeiro para nós mesmos, depois para com o outro, e depois a gente relaxa. Vamos ver lá o que ele continua dizendo. É bem sério isso aqui. Então, fazer uma segunda natureza. Não esqueça, assim, de enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Se eu estou indo, eu tenho que ter uma boa, um bom sorriso, uma boa vontade. Quando a gente aprende já, né? A gente tem que, cada dia que passa, eu comecei trabalho de rua assim. Eu queria muito ir, mas no início era cheio de reclamação. Qualquer trabalho de caridade é assim, no início é muito cheio de reclamação. Até ir para a casa espírita. Não, segunda, quarta e sexta, não, eu não sou beata, eu só vou na segunda. Não, e vou na sexta também, que tem passe, né? Vou tomar passe, acho que aquilo é tão bom, né? Chega um momento que a gente não precisa só ficar aqui assistindo palestra e tomando passe, porque, na verdade, tem uns que ainda chegam, aqui não, mas em outras casas chegam na hora do passe, porque a palestra já conhece tudo. Quando esta é realmente a grande façanha do trabalho na casa espírita, da palestra pública. Enquanto a gente está falando aqui, tantas criaturas alegres estão aí, trocando fluidos, tirando miasmas, fazendo curas que a gente nem sabe, não é? Quantos irmãozinhos desencarnados estão aqui, cada um com a sua situação, e a gente está alegre, prestando atenção. Não é a mim, não. Tenha respeito, porque isso aqui está assim de espírito desencarnado, que veio porque os seus protetores trouxeram para assistir esse estudo de hoje, e estão ávidos por um bom fluido, por um bom sorriso, por uma alegria, por um abraço. Não é? Então é assim que a gente vai fazendo também em nós uma segunda natureza. A gente vai entendendo o que é que nós estamos fazendo dentro de uma casa espírita, dentro de uma palestra. Não é só tomar passe. O passe é simplesmente uma troca fluídica, mas o trabalho já foi feito agora, né? Então, olha, veja bem. Não esqueças assim de enobrecer e iluminar o tempo que te pertence. Não nos propomos nivelar homens e animais, contudo, numa comparação reconhecidamente incompleta, imaginemos seres outros da natureza, trazidos ao regime do espírito, encarnado na esfera física. Aí ele dá 3 exemplos aqui, bem interessantes. O cavalo, atrelado ao carro, quando entregue ao descanso, corre a pastagem. Ele vai onde se refocila na satisfação dos próprios impulsos. Ele vai comer, vai se deitar, vai rebolar, vai correr, vai fazer aquilo que é próprio da natureza dele. A serpente, presa para cooperar na fabricação de soro antiofídico, se for libertada, desliza para a toca, onde reconstituirá o seu próprio veneno. O corvo, detido para observações, quando solto, volta à imundície. A abelha retida em observação de apicultura, ao desembaraçar-se, torna incontinente à colmeia e ao trabalho. A andorinha engaiolada para estudo, tão logo se veja fora da grade, voa no rumo da primavera. Magnetismo, isso aí a gente vai tratar isso aqui agora não, mas é certo. Se desejas, veja bem, então cada animal, ele volta para a sua base, para o seu habitat, para aquilo que é natural de ele fazer. Aquela questão de estar engaiolado era até, entre aspas, um momento que poderia ser dito, se fosse com outras, fosse com espírito maiúsculo, né? Uma segunda natureza, né?
ficar ali trancafiado, ficar retido para repensar, para pensar na sua própria vida e produzir nisso. Mas veja bem, se desejas saber quem és, esse é Emmanuel, tá? Por isso eu trouxe isso aqui por conta dessa questão as penas futuras segundo o Espiritismo. Né? A gente acha que é tão bonzinho, a gente acha que está tão maravilhoso, a gente acha que, nossa, ai, eu estou tão fofinho, cabelinho enroladinho. Vamos ver o que é que Emmanuel diz para a gente? A gente já viu os animais. Se deseja saber quem és, observa o que pensas quando estás sem ninguém. Se queres saber quem és, observa o que pensas quando estás sozinho. Agora, se queres conhecer o lugar que te espera depois da morte, examina o que fazes contigo mesmo nas horas livres. Então, gente, aqui nós temos, como diz lá no interior, uma carta de ABC. Aqui a gente tem uma receita de bolo. Quer saber quem você é? Veja o que você está fazendo, o que você está pensando quando você está sozinho. Quer saber para onde vai? Quando desencarnar, examina o que faz contigo mesmo nas horas livres. Olha, aqui é muito simples de escrever, né? Simples de colocar aqui no papel. Mas vamos pensar como a gente ainda se complica nesses momentos. Vamos ver. E aqui, veja bem, por quê? Quando nós desencarnamos, vai embora ou fica ali, retido. Mas cada noite, eu me lembrei muito disso aqui numa eleição do André Luiz, cada noite o nosso sono é um treino para a morte. Por isso que nós devemos orar antes de dormir. Pedir a Jesus que nos envolva através dos bons espíritos, que a gente possa estar indo com o nosso protetor, com o nosso anjo guardião, estudar com eles, que a gente possa estar aprendendo com eles a fazer o bem. Porque se a gente não faz isto, a gente vai para os locais onde nós estamos habituados. E se nós sabemos que essa é a nossa melhor reencarnação, esse é o nosso melhor momento reencarnatório, imagina o que a gente não fez em outras encarnações. Imagina para quais sítios a gente ia quando estava desdobrado, quando estava dormindo. Ou quando a gente, na nossa vida, no dealbar da nossa vida cotidiana, o que é que a gente não armava? Né? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Ore antes de dormir, se encomende a Deus, como diz o católico, né? Vamos fazer isto, vamos pedir a Jesus que nos envolva. Por quê? Não é no mesmo dia que a gente vai ter com aqueles benfeitores espirituais, estudando com eles. Porque a gente é imediatista. A gente toma veneno, quer que o outro morra no nosso lugar, né? Ou então a gente quer se reformar. Não, eu fui na casa espírita 2, 3 vezes. Não estou sentindo efeito, não vou mais não. Não é assim. Aqui é uma questão também de segunda natureza. Por isso eu trouxe essa lição, para que a gente possa perceber que é interessante, é importante a gente compreender que nós, cada um de nós, espírito, está no comando de si mesmo, dos seus pensamentos, gerando emoções, gerando sentimentos, gerando atitudes boas ou não boas, né? Então, a gente vai aqui para os princípios da doutrina espírita, que é o item 5. Eu vou dar uma lida, nós temos 15 minutos, né? E diz o seguinte: princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Aqui a gente já disse que a gente não trabalha muito bem, mas a gente precisa trabalhar. O que é que a gente precisa fazer? Kardec está aqui no capítulo 8. E ele diz o seguinte: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria preconcebida. Isso é, Kardec não foi ver o que é que alguém, um filósofo lá falou, para ele basear os seus estudos naquilo. Não.
não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ele se apoia nas observações. E são estas que lhe dão plena autoridade. Veja bem, que observações são essas que Kardec fez? Ele não escreveu uma linha sozinho. Kardec, ele tinha a autoridade moral, porque ele era um espírito do bem, era um espírito superior, ancorado por uma pleiade de espíritos superiores para codificar a doutrina espírita. Então, o que ele fez? Ele espalhou, né, mensagens para todo o mundo, o mundo era muito grande naquela época, né? E colheu aquelas instruções, aquelas psicografias que vieram de vários espíritos, de vários médiuns que ele não conhecia, de vários locais do mundo. Aqui ele foi fazer o quê? Uma comparação, ele aplainou, ele conseguiu ver o que era isso, o que é que tinha concordância e o que não tinha. Então, ele aí fez exatamente a concordância, né, da doutrina espírita, baseado não naquilo que ele estava querendo, naquilo que ele estava trazendo, mas no que os espíritos e os médiuns de várias partes do mundo disseram. Então, isso dá a universalidade da doutrina espírita, né? Ninguém jamais imaginou, veja, esse outro ponto bem estranho. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas mesmas, essas almas, partidas da terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. O que é que se pensava da morte antes? Que a morte era aquela porta que você abre, cai dentro daquele buraco escuro, a porta fecha e acabou. Eu outro dia escutei uma paciente minha dizendo a respeito, acho que até falei isso aqui já, desculpa, de um paciente meu, um amigo meu, que ele desencarnou, ele teve um AVC hemorrágico, muito jovem e não resistiu. Aí disse assim, minha filha está muito triste, minha filha está muito desgastada, está ficando muito magra, só vive pensando no fulano. Eu disse assim, vamos orar pelos dois, estão precisando. Eu disse assim, não, ela é bem grave. Não, ele já decidiu a vida dele. Ele já decidiu, já virou fumacinha. Eu disse, meu amigo, você não virou fumacinha, ainda bem que a gente conversava muito sobre o espiritismo. Ele era evangélico também, mas não é aquela coisa ortodoxa, né? Então a gente vai perceber como isso, muitas das vezes, tira o espírito de um filão de estudo, de instrução, de conhecimento. Graças a Deus, a gente conversava muito sobre isso, né? Interessante que no dia do aniversário, eu não sabia, no dia do aniversário dele, gostava muito de bolo. Eu estava fazendo um bolo e senti muita presença dele lá em casa. Eu disse assim, nossa, nunca pensei tanto em você. Eu digo, já sei, é o bolo. Você gosta de bolo, você agora vai só sentir o cheiro do bolo, porque hoje você não pode comer bolo mais. Eu não sabia de nada. Quando foi no outro dia, eu fui atender a sogra dele e disse assim, você sabia que ontem foi o aniversário de fulano? Claro que eu não respondi, não terminei a frase, porque ela já disse que ele tinha virado fumacinha, né? Aí eu digo, que beleza, então ele esteve lá realmente. Então, eu não disse ainda agora que todos nós somos médiuns, estejamos na casa espírita, trabalhando, ou na nossa vida de um modo geral. Então, esse foi um jeito de entender que o meu amigo estava ali. Eu não estava na mesa mediúnica, mas eu senti a presença dele. Por quê? A gente estuda, a gente trabalha com essa história, não é? E então a gente vai perceber, chega a ficar morno o ambiente. A gente precisa desenvolver essas questões na nossa vida, na nossa alma, né? Para que a gente possa, enquanto espírito, estar trabalhando essas questões assim, bem simples. A vida não é complicada, a gente é que complica. Sim, mas olha aqui o que é que Kardec diz novamente. Então, a vida futura. Então, são as próprias almas dos que desencarnaram que estavam voltando e dizendo onde é que elas estavam. Outra coisa, descrevendo sua situação feliz ou desgraçada.
as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Quer dizer, a morte não existe, né? Preciso afirmar que não se trata, neste caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob o só aspecto, ainda dominado por prejuízos terrenos, por preconceitos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática, reflexo de uma imaginação exaltada. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias. Este livro é um livro, Céu e Inferno, onde Kardec trabalhou com todas, foi o único que ele trabalhou com todas as categorias de espírito. Por quê? Porque aqueles vieram dar para ele o depoimento de como eles estavam, que era suicida, eles estavam os felizes, os infelizes, os endurecidos, quer dizer, toda a categoria está nesse livro. Vocês devem estudar, devem fazer curso sobre esse livro, porque nos cursos a gente tira muitas nossas dúvidas, né? E aqui tem muitos termos assim que não são fáceis da gente entender, né? Como expiação, prova, o AER, arrependimento, expiação, reparação. Quer dizer, precisa a gente estudar nas salas de aula, né? Nós estamos fazendo agora o estudo desse livro. Por conta do encontro de Jesus, né, que é o capítulo 5, que vai ser, então, está bem dentro dessa questão aqui, dos nossos débitos, das nossas dores, porque todos nós temos. Então, é preciso que a gente compreenda a cada dia para a gente diminuí-las, né? Então, trata-se de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde as mais elevadas aos mais inferiores da escala espírita, por intermédio de outros tantos auxiliares, que são os médiuns, disseminados pelo mundo inteiro, de sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la, observando-a, sem obrigar-se à crença pela crença do outro. Quer dizer, eu estou vendo, estou sentindo, não é você quem está me dizendo. Eu estou percebendo, eu estou logicando, né? Estudar espiritismo, estudar Kardec é logicar, não é? E a gente vai ver aqui que esses conhecimentos que Kardec nos trouxe estão apoiados exatamente nos 5 pilares, né, da doutrina espírita, né? O primeiro deles é a existência de Deus. Como são longos, não dá para a gente dissertar, né? O segundo, a imortalidade da alma. O terceiro, a pluralidade das existências. O quarto, pluralidade dos mundos habitados. E o quinto, a comunicabilidade dos espíritos. Quando você escutar, sentir uma intuição, se lembre que é um irmãozinho nosso que está se comunicando. Se você tiver coragem, ainda volta assim o pensamento. Meu irmão, o que você quer? Né? Porque naturalmente vem um outro pensamento que vai dizer exatamente, a gente acha que a gente não faz essa troca. Às vezes a gente faz essa troca o tempo todo. Nós não estamos a sós em momento nenhum. Como diz o Paulo, nós somos assistidos por uma nuvem invisível, né? O tempo inteiro. Então, que a gente possa estudar a doutrina espírita, acreditar que esse é um manancial de bênçãos que foi trazido por Kardec, pelos espíritos, em nome de Jesus, mas sobretudo pela misericórdia de Deus, o Pai de infinita bondade. Obrigado a vocês a todos pela paciência, né? Está na hora. Nós, então, agradecemos muito a nossa irmã Edna, que trouxe para nós o seu estudo, né? Para nos ajudar a caminhar. Vamos então, meus irmãos, passar agora a segunda parte dos nossos trabalhos, que são os passes. Para isso, há uma necessidade que todos nós, neste momento, estejamos com os nossos pensamentos voltados para Jesus, que Ele que nos conduz, que Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá a coragem para a vida. Então, que possamos estar elevando os nossos pensamentos neste momento. Para
a sustentação dessa parte, quem vai fazer é a nossa irmãzinha que está ao nosso lado. E vamos ler então o capítulo 4, o item é de 10 a 11, tá? Para dar sustentação aos nossos passos. O item dando continuidade no Evangelho, o 4º capítulo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item é 10 e 11. E diz assim o 10. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência e são os violentos que a arrebatam, visto que até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Está em Mateus 11, 12, 15. E o item 11 diz assim: se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho de João poderia a rigor ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, Elias, que há de vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois, Jesus acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. Então vamos agora pedir aos nossos irmãos médios que possam tomar as suas posições. Nós outros não vamos nos preocupar com essa movimentação, sabendo que esse também é um trabalho que é tido pelos médios da casa já preparados para este momento. Vamos então elevar os nossos pensamentos, vamos pensar naquilo que aqui viemos buscar, vamos ter a iluminação contínua desses espíritos amados que estão aqui, que aqueles também que vieram trazidos pelos seus mentores, que estão aqui neste salão também, que serão atendidos, que serão abençoados, fortalecidos também, que estão aqui presentes, e todos nós que estamos necessitados de paz e de tranquilidade. Vamos então à nossa prece. Jesus querido, Jesus amigo, mais uma vez nos encontramos na tua presença e dizendo a ti, mestre querido, agradecidos estamos, porque neste momento enviamos os nossos pensamentos ao seu coração, fortalecendo assim, Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa elevação, o nosso progresso e o nosso adiantamento como espíritos que somos. Que possamos, Senhor Jesus, termos a misericórdia de Ti para todas as nossas dificuldades que trazemos. Que sejamos assim abençoados e que possa também o Senhor abençoar cada médium que está aqui, de boa vontade, de amor em seu coração, para transmitir as Tuas bênçãos, Senhor Jesus, sobre todos nós que aqui nos encontramos. E te peço também, Senhor Jesus, que o Senhor atenda e fortaleça a nossa irmã Teresa, que traz neste momento o seu estudo
o seu Evangelho para todos nós. E assim, em nome de Deus e de Jesus e dos amigos espirituais desta casa presente, pedimos para dar por iniciado o nosso passe da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja com todos nós, encarnados e desencarnados, para que possamos, através dos ensinamentos do Evangelho, valorizar a reencarnação como uma grande prova da justiça, da bondade de Deus, compreendendo que as dificuldades por que passamos são necessárias, são úteis ao nosso adiantamento, compreendendo também a bênção de termos amigos espirituais que nos assistem, mesmo em momentos em que temos muita dificuldade, eles não nos abandonam, estão sempre conosco, como estão nesse momento, nos trazendo fluidos de força, de bom ânimo, para que prossigamos na nossa caminhada. No aspecto do Evangelho de hoje, teremos 3 pontos para refletirmos na citação de Mateus. O primeiro ponto é: desde a época de João Batista até o presente, o reino do céu se toma pela violência. Então, o que ele quis dizer com isso, que desde a época de João Batista até o presente? Se na época que ele estava falando isso, João Batista era encarnado. Então, é o seguinte: se na ocasião que Jesus falava, João Batista ainda vivia, como interpretar essa frase, desde João Batista até o presente? Então, Jesus fala do tempo em que João Batista vivia sob o nome de Elias, pois João era o próprio Elias reencarnado, deixando claro que ambos são o mesmo Espírito em 2 encarnações distintas. Então, Jesus reafirma claramente o princípio da reencarnação. E depois, ainda um outro raciocínio, é que o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que o arrebatam. A que violência Jesus se referia nesta passagem? A violência da lei mosaica, que, considerando o reino de céu como um espaço físico reservado exclusivamente aos hebreus, o povo escolhido, a terra prometida, prescrevia o extermínio dos demais povos, pois, sendo infiéis, não poderiam entrar no paraíso que lhes pertencia. Assim, a religião era imposta pelas lutas e pelas guerras ditas, entre aspas, santas. Ele nos ensina que o reino dos céus não é propriedade de um único povo, mas herança de todos quantos amem a Deus e ao próximo. Ele estabelece uma nova lei, segundo a qual o céu se ganha pela caridade e pela brandura, não pela violência. E um terceiro ponto: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. E qual é o sentido dessa expressão? Essas palavras dizem claramente que nem todas as pessoas estão em condições de compreender certas verdades. Que nós, então, nos lembremos desses estudos e entendamos que é com a brandura, sem violência, que nós iremos progredir e também trazer paz para a humanidade, e que nós pensemos muito na justiça de Deus, nos dando essa reencarnação tão importante para o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus abençoe a todos. Que assim seja. Chegamos então, meus irmãos, ao final da nossa reunião da tarde e noite. Com certeza estamos nos sentindo mais aliviados, mais fortalecidos, com mais forças para lutar no nosso dia a dia, com os nossos pensamentos mais elevados, por tudo que recebemos neste momento em que aqui estivemos. Que possa o nosso Deus, de infinita misericórdia e bondade, olhar por todos nós. Estamos agradecidos por tudo que aprendemos, estamos agradecidos
pela força, pela vontade que tivemos de estar nesta casa. Estamos agradecidos pela espiritualidade que sustentou a todos nós. Estamos agradecidos a Jesus pela sua luz que iluminou a todos nós que estamos aqui encarnados e desencarnados. Que possa levar, Senhor Jesus, a tua luz, a paz a cada coração que aqui está presente, levando a tua fortaleza a cada um de nós para podermos continuar a nossa luta de todos os dias. Perdoa-nos, Senhor Jesus, porque sabemos que o Senhor gostaria que nós não fôssemos como somos. Mas, querido Mestre, estamos lutando dia a dia para sermos melhor. Abençoe a nossa terra, abençoe esta terra que é a pátria do Evangelho, abençoe as mentes dirigentes desse mundo em que estamos aqui vivendo. Enfim, Senhor Jesus, abençoe a todos nós. Necessitamos muito de Ti, Senhor Jesus, dos momentos que estamos passando, e que possamos acreditar e ter a certeza de que Deus está na frente, que o Senhor Jesus está conosco e nunca nada nos faltará. E assim, em nome de Deus e de Jesus, em nome de Inácio Bittencourt, em nome dessa falange de espíritos do amor desta casa, pedimos humildemente de nossa parte para darmos por encerrado a essa reunião em torno do livro O Céu e o Inferno. Que assim seja, graças a Deus.